O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Como eu dizia, era uma alegria estar com vocês aqui. Fiquei sabendo que são... tudo bem, Timar? São 45 comunidades que aqui vêm fazer essa experiência de comunhão, para crescer nessa experiência de estar, de fato, no coração da igreja. Saúdo, na pessoa do Júlio César e do Dark, as comunidades que estão aqui, sendo as comunidades acolhedoras e que estão gestando esse encontro. Me perguntaram qual seria a liturgia da missa de hoje, que poderíamos fazer a do sábado ou a do domingo. Eu disse, não, talvez alguém tenha dificuldade de vir amanhã ou não, mas vamos fazer a liturgia do domingo, porque num congresso que reúne diversos carismas, é muito importante ter essa experiência da comunhão sendo partilhada a partir de várias visões, a partir daquilo que o Espírito Santo tem a oportunidade de falar através de nós, sacerdotes. Me limitarei a dizer algumas palavras de todo o coração que brotam da primeira leitura e do Evangelho. Me permitam, amanhã, com certeza o padre vai falar tranquilamente do Evangelho. Mas, para fazer, posso dizer assim, não tenho a intenção de fazer um tratado, é uma conversa fraterna, como o Papa Francisco nos apresenta. E como eu acompanho já há bastante tempo, eu também nasci, a minha vocação, numa comunidade que hoje não mais existe, né? E fui para o seminário, tendo sido o primeiro resgatado por uma comunidade de paróquia, que nós fizemos parte, né? Há muitos anos atrás, nós fizemos parte, e tão velho também como eu, né? E essa experiência me conquistou de tal maneira que eu nunca mais fui a mesma pessoa, porque o que está no centro de toda a experiência carismática é o encontro pessoal com Jesus. E esse encontro pessoal gera, naquele que faz o encontro, uma experiência que é diferente de qualquer outra. E até mesmo no mesmo encontro, numa mesma missa, o toque de Deus, o colo de Deus é diferente. E Ele fala ao nosso coração. Quando eu olhava a temática, né, se perceber no coração da igreja, de fato, será que às vezes a gente se sente no coração da igreja? Quando eu olho para a grande maioria de vocês, alguns rostos eu conheço de longa data, desde a caminhada da Renovação Carismática de Fortaleza e de tantos outros encontros, a gente já apanhou muito, né?
Vamos ser sinceros, a gente já apanhou muito. No coração da igreja, a gente já apanhou muito. Engraçado, né? Mas eu acho que é Santa Teresa que diz que lembra, né, a Nosso Senhor que Ele açoita os que dele se aproximam, né? Por isso que são poucos que estão próximos ao Senhor, né? Porque é difícil. Porque o ouro é provado no fogo. A prova está sempre diante de nós. E eu acho que teve até uma das colocações que foi sobre a prova, né? Nesse caminho de fé, de vida de comunidade, de ser firme na prova. E se nós estamos falando de uma comunidade, né? Que está no coração de uma outra grande comunidade, que é a igreja, nada mais justo do que a gente sofra o que as primeiras comunidades também sofreram. É justo que nós soframos as mesmas dores que o próprio Jesus sofreu e que os apóstolos sofreram e que fizeram eles parturirem, como diziam os italianos, que eles dessem a luz à igreja, para que cada comunidade desse a luz ao carisma. Muitos fundadores e cofundadores gemeram ou ainda gemem em dores de parto. Mas nessa festa da Trindade, me salta aos olhos esse discurso de Moisés. Parece que fala ao coração dos fundadores e cofundadores aqui. À noite, engraçado que o livro do Êxodo diz, pontua à noite, Moisés se levanta, pega as tábuas da aliança e vai ao monte. Quantas noites vocês se acordaram de madrugada, pegaram a Bíblia, colocaram debaixo do braço e foram para a capela para ouvir Deus, porque parece que as coisas não estavam andando bem. E aí eu queria trazer presente que essa experiência que vocês vivem, sejamos coordenadores de grupos de jovens, coordenadores de grupos de oração, de senhoras, de ministério, de serviços, dentro da comunidade, dentro da renovação, dentro do próprio carisma. Quantas vezes a gente se vê perdido, sem saber o que fazer. Mas, hoje na festa da Trindade, nosso Senhor, que nos coloca no coração da igreja, diz, o caminho só é um. Tomem a palavra de Deus e subam ao monte e esperem, porque o Senhor irá se manifestar. E de fato acontece. Deus fala ao nosso coração. E engraçado que quando Moisés, no relato do Êxodo, narra com detalhes, né, que é como se ele visse o próprio Deus, Deus se manifesta como uma pessoa e caminha, não é? E caminha. Eu fico imaginando, posso fazer aqui uma alegoria, né? Ele preocupado com tanta coisa e vê Deus andando de um lado para o outro. E Deus andando de um lado para o outro e Moisés olhando para Deus. Até o momento que Moisés chega e diz, Senhor, tente compaixão do teu povo. Ó povo de cabeça dura. E engraçado que quando Moisés fala isso, né? Nunca Moisés quis nada. Ele foi chamado por Deus para exercer um papel que era libertar o povo. E depois da libertação do povo, com a aliança, com as tábuas escritas pelo dedo de Deus, e o povo de pé dizia, quantas vezes o povo de pé disse, iremos cumprir essa palavra, iremos cumprir e sermos fiéis a essa aliança. E da mesma maneira que de maneira fiel eles diziam que cumpriam, com maior certeza eles descumpriam as alianças. Quantos de nós vemos pessoas que fazem processos belos vocacionais, não é? E a gente investe, a gente dedica tempo, a gente acompanha, e quando a gente menos espera, a pessoa vai embora. E a gente pensa, o que fazer?
Será que a culpa é nossa? Talvez, sim, não. E muitos de nós vivemos como que carregando algumas cruzes, culpados pela história vocacional inconclusa de alguns irmãos que experimentaram o carisma. Mas o que é que Jesus, hoje, nessa palavra, por meio de Moisés, vem nos dizer? Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico de bondade, fiel, olha para nós. Será que a nossa experiência com a palavra nos faz dizer o que Moisés disse? Ter confiança de que Ele é misericórdia, de que Ele é clemente, de que Ele espera o nosso tempo, de que Ele é bom e de que Ele é fiel? Eu acho que precisamos crescer muito mais nessa experiência de Moisés. No final, Moisés vai dizer assim: peço-te, Senhor, se gozo do teu favor, te peço, caminha conosco, embora este povo seja de cabeça dura. E aí eu gostaria que essa palavra caísse no coração de cada um de vocês. Quando a carga estiver pesada, quando vocês não souberem o que fazer, tenham certeza de que vocês não estão sós. E quando vocês sentirem a ausência, o silêncio de Deus, orem, chorem, se debrucem diante do altar de Deus e peçam ao Senhor: caminha conosco, apesar da cabeça dura do nosso povo, porque nós somos tua propriedade. Gente, se a gente tomasse consciência do que Moisés está dizendo, de que nós somos propriedade de Deus. A propriedade, ela não pode dizer por si só que deixou de ter um dono. Ela simplesmente, ela é posse daquele que tem o poder, aquele que a escolheu. Nós somos a vinha do Senhor, nós somos propriedade do Senhor. Então, se nós somos propriedade, deixemos que o Senhor trabalhe em nós. Tem muita gente, tem muita comunidade que não se sente propriedade do Senhor. Por quê, Padre? Porque não se deixa cuidar e podar, regar, cuidar pelo Senhor. Cuidado. Esses dias, foi ontem, Nosso Senhor falava claramente: quanta árvore bonita, frondosa, cheia de flores, com tantos consagrados, com tantas casas, com tantos serviços. A gente procura um fruto que preste e não encontra. Cuidado. Nós estamos plantados numa propriedade que é a igreja. Nós fazemos parte da vinha do Senhor. Temos que crescer nesse caminho, sob o risco do Senhor olhar para nós e dizer, com tantas comunidades já aconteceram, hoje não se ouve nem falar do nome, porque definharam e secaram até a raiz. Padre, o senhor está querendo dizer que se a gente está aqui é porque a gente ainda tem chance? Eu disse, com certeza. Eu fico com pena daqueles que não puderam estar, porque não podemos julgar se sentem ou não propriedade do Senhor, mas nós que estamos aqui, o Senhor nos convida a clamar para que Ele caminhe conosco e que Ele cuide da propriedade que é dele, que somos nós. A segunda ideia que para mim saltou aos olhos é o versículo 11 do capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios. Paulo diz: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento.
alegrai-vos. Chega de churumingar. Tem gente que reclama demais, murmura demais. Ai, ninguém me aceita, não dá certo, eu tenho problema. Para com isso, você é adulto, cresce. Te alegra até mesmo com a prova. Te alegra até mesmo com a prova. Só não podemos de fato é deixar de trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Precisamos continuar. Eu acho que esse momento aqui, esse congresso das novas comunidades promovidas pela Charis, né? O nome é Caris, né? É porque é italiano. Caris. A Caris, que aqui de maneira regional tem essa docilidade de falar ao coração das comunidades que estão nesse processo. Não deixemos de nos aperfeiçoar. Encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz. Gente, nós não somos concorrentes. E aí me dói quando eu vejo comunidades que concorrem. Vocês já ouviram falar de comunidades que concorrem, sim ou não? Não. Tem comunidades que concorrem. Ao contrário, devemos dar testemunho de paz e de concórdia entre nós e com os demais organismos de igreja. Se há gente que se diz abertos à graça efusiva do Espírito, como viver em guerra? Porque quando Jesus, no domingo de Páscoa, sopra o Espírito Santo, ele comunica a paz. Como a gente diz que é movido pelo Espírito e a gente está em constante briga entre nós e dentro da igreja? Que mau testemunho nós damos. Assim, peço-vos, fazendo minhas palavras de Paulo, Deus é amor. Ele é a nossa paz. E que Ele, sendo amor e sendo a nossa paz, caminhe conosco e nos aperfeiçoe. Só basta, para que tudo isso se realize, que se cumpra em nossa vida a proposta do Evangelho. Crer. É preciso crer. E fica uma pergunta. É sempre bom deixar uma pulguinha atrás da orelha, né? Os nossos processos pastorais, evangelizadores, vocacionais, têm ajudado as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos casais, os nossos idosos a crescerem na fé, a se aperfeiçoarem na fé, a tal ponto de orarem e terem a certeza de que Deus conversa com eles, e de que na prova eles não estão sós, e de que se eles forem perguntados qual é a fé deles, eles são capazes de dizer em que creem. Nos perguntemos se os nossos processos levam os nossos irmãos a crer. Não sei que se os fundadores e cofundadores confirmam, às vezes nos discernimentos que nós temos que fazer para mandar alguém em missão, é um parto. Padre, é porque querem pessoas perfeitas? Não, é um parto porque a gente tem que garantir que aquele e aquela que vai em missão vá levando plenamente aquilo que a comunidade é, a experiência fundante, carismática, de levar a fé à luz daquela experiência fundante. Porque todos nós, na seara do Senhor, temos a única missão: tornar conhecida a Trindade nos 4 cantos da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pondo todos a caminho do céu. Todos temos a mesma missão, mas a forma com que fazemos isso é o Espírito Santo
que soprando onde quer, impulsiona. Mas se a gente não abre do olho para que os nossos processos, sejam eles espirituais, humanos, econômicos, administrativos, se os nossos processos não levam as nossas ovelhas a crescerem na fé, teremos muita dificuldade de espalhar o Evangelho. Porque só quem sabe quem é que pode falar daquele que é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.